que é um sinal sutil de que alguém é realmente inteligente. Quando eles explicam algo, eles fazem você se sentir inteligente. Explicar algo complexo é termos simples. O conhecimento é tão vasto que eles podem falar da maneira mais fácil para que outra pessoa possa entender. Eles podem considerar genuinamente uma ideia que se opõe à sua visão de mundo sem necessariamente aceitá-la. Eles gastam tempo pensando antes de fazer uma pergunta. Eles não têm medo de dizer que não sabem a resposta a uma pergunta. Eles sabem quando seu conhecimento termina e dizem algo a ponto de eu não sei e nada mais que eu diga sobre este tópico é especulação ignorante. Eles podem mudar a maneira como falam para combinar com a pessoa com quem estão falando sem parecer condescendentes. Eles escutam como os outros aprendem e explicam na linguagem de compreensão dessa pessoa. Eles admitem ter mudado de ideia a respeito de algo. Eles estão curiosos sobre tudo. Para ser inteligente, você precisa ser conhecedor e não pode ser conhecedor se nunca estiver curioso. Eles dizem que adoram aprender e aprendem algo que novo todos os dias. Então eles escutam mais do que falam. Eles deixam os idiotas terem a última palavra porque percebem que tentar discutir qualquer ponto com eles é inútil. Você conhece o ditado "um homem maior se afasta de uma briga". O mesmo tipo de coisa com inteligência. Acho que as pessoas inteligentes estão mais dispostas a debater calmamente, em vez de discutir. Como? Você lhes explica por que você discorda, e eles o escutam e fazem mais perguntas sobre o seu ponto de vista antes de oferecer uma perspectiva diferente, ao contrário de uma pessoa pouco inteligente, que apenas recorreria a insultos quando outras pessoas discordassem deles. Humorístico. Acho que as pessoas verdadeiramente engraçadas são muitas vezes muito inteligentes e conhecedoras das diferentes maneiras em que uma ideia pode ser humorística em vários níveis. Elas também conhecem seu público. Acho que a diferença entre um Jeff Foxworthy e um Dave Chappelle e um Bo Burnham é seu público e seus interesses. Eles são lógicos, e descobrem mais informações em vez de acreditar em algo imediatamente. Eles aplicam o conhecimento de um reino em uma situação nova e relevante. Por exemplo, uma pessoa descreveu uma situação, poderia ter estado na Reddit, onde era um novo assistente em um laboratório de pesquisa acadêmica e consertou um problema que surpreendeu todos os pesquisadores seniores, incluindo o professor. A equipe estava tentando gravar em vídeo seu projeto usando uma luz estroboscópica e suas filmagens não estavam funcionando como planejado. Quando ninguém mais avançou no diagnóstico ou na solução do problema, o indivíduo mais jovem falou e sugeriu que o estroboscópio poderia estar fora de fase. Eles lembraram que o vídeo normalmente grava uma taxa de 24 quadros por segundo, e explicaram que junto com a sugestão de uma mudança na taxa de flash do estroboscópio para que ela coincidisse com a gravação, isto funcionou, e isso realmente elevou a reputação desse indivíduo dentro do grupo. Interiormente, eles ficaram quase envergonhados com a fonte deste conhecimento. Eles tinham um hobby de jogo no colegial, e tinham feito algumas filmagens em vídeo sobre isso, e descobriram a taxa de quadros padrão enquanto jogavam no software de edição. Mas eles se lembraram desse detalhe anos depois e perceberam que ele fazia diferença em um contexto completamente diferente. Isso é inteligência. Você pode dizer honestamente por suas vibrações, a maneira como eles se compõem, falam, escrevem, pensam, explicam, etc. O que eu acho mais interessante é que pessoas inteligentes, em minha experiência, são mais propensas a serem menos frias, factas e mais teóricas e criativas. Por exemplo, se uma pessoa inteligente ler uma certa estatística, fato, ideia, etc., é provável que ela tenha extrapolações teóricas muito interessantes. Meu amigo se qualificou para ser membro da Mensa, e sempre que conversamos, sua mentalidade se desvia em direção a perspectivas muito interessantes. Ele tem certas ideias que eu nunca teria sequer pensado. Na verdade, é muito divertido conversar com pessoas inteligentes. A maneira como elas são capazes de absorver informações como uma esponja e aplicar essas informações é muito reveladora. Falar com as pessoas como se elas fossem inteligentes em seu nível e sem ser condescendentes ou até mesmo deixar transparecer que é inferior ao seu nível. Eu costumava trabalhar com um médico Tom Ward e no dia em que percebi que ele era um gênio foi o tempo em que ele adivinhou cada uma das condições que um paciente meu tinha com base em informações minúsculas sobre ele. Eles entendem o que você está dizendo antes mesmo de terminar com sua explicação.
Há também esta coisa encantadora que eu gosto de chamar de inteligência por associação. Eu sou um excelente exemplo disso. Minha pequena cidade rural parece pensar que sou um gênio simplesmente porque posso ler a um nível acima da média de seu aluno da 4ª série, quando na verdade sou um idiota que funciona muito bem. Eles escutam muito bem, e procuram entender quando escutam. Eles extraem sabedoria de múltiplas fontes. Esperem. Mas isso pode ser mais sábio do que inteligente. Mas acho que esses dois tendem a ser vistos juntos muitas vezes. Dinamismo e criatividade. Eu realmente não concordo com essa velha noção de uma pessoa inteligente como alguém com dificuldades sociais e que é bom em pensamento lógico. Esta é apenas uma única possibilidade, entre dezenas de outras. Isso é mais um acerto ou um erro, mas em conversas casuais eles são bons em trocadilhos e jogos de palavras. Fazer bons trocadilhos, especialmente espontaneamente, requer um alto nível de compreensão em qualquer língua que esteja sendo falada. Se eles lhe contarem uma piada pré-construída que tem um trocadilho que é um trocadilho que você não pode realmente contar, porque eles poderiam ter tido muito tempo para inventar, como eu, por exemplo, ou poderiam tê-la memorizado de algum lugar. Mas trocadilhos espontâneos geralmente significam que eles estão processando sua conversa várias interpretações ao mesmo tempo, de uma forma inteligente. Uma das primeiras pistas para mim é quando alguém fala bastante rápido, mas faz uma pausa no meio de uma frase para pensar no que está dizendo. Eles se cercam com aqueles que são mais inteligentes do que eles. Se você é a pessoa mais inteligente em uma sala, você sabe muito bem como encontrar uma sala melhor. Como professor de inglês, provavelmente sou tendencioso. Por isso tome minha opinião pelo que ela é. Dito isto, muitas vezes consigo identificar um aluno brilhante pela maneira como ela usa a linguagem escrita. É difícil de explicar. Não é apenas o vocabulário, e não são os conceitos comunicados na escrita. É a plenitude e maturidade da voz do escritor, que engloba o acima mencionado e depois alguns. A obra escrita muitas vezes soa como se não pudesse ter sido de autoria do estudante. Pessoas inteligentes muitas vezes vão contra as tendências e apontam imediatamente quando algo não faz sentido, mesmo que seja apoiado por uma grande multidão de pessoas. Muitas vezes eles leem coisas com as quais discordam a fim de se desafiarem a si mesmos, rindo de uma piada um segundo antes que o resto da plateia o faça. Na mercearia, geralmente entre os clientes, até que a pessoa pica as bolsas ou limpa o cinto, ou o que quer que seja para parecer ocupado. Há uma jovem em nossa loja local que se ocupa como de costume, exceto que às vezes ela olha em volta dos clientes. Não é um olhar de 1000 metros de boca aberta, mas na verdade ela olha os clientes ela os observava, os estudava. Eu passei quase 20 anos na segurança, e a maneira como ela estudava os clientes era exatamente como eu fazia. Achei muito interessante. Compartilhei com minha esposa, que é professora, que me disse que ela é na verdade uma das alunas mais inteligentes da escola. Eu sabia disso. Pessoas que ficam entusiasmadas quando estão erradas. Tipo, as pessoas inteligentes também ficam desapontadas, especialmente se seus mal-entendidos são a causa de problemas maiores. Mas também há uma espécie de citação subjacente de: espere. Uau, isto funciona diferente do que eu pensava. Interessante. Ser capaz de mudar com facilidade a perspectiva e o escopo de um problema. Por exemplo, se discutir questões econômicas para entender as ramificações que uma política teria sobre pessoas que não são você. Não são apenas pobres, ricas, urbanas, suburbanas, educadas, ignorantes, etc. Então, para entender como esses públicos aceitariam ou rejeitariam essas políticas. Todos têm opiniões, mas poucas pessoas consideram que perceber essas opiniões na realidade tem consequências e ainda menos estão dispostas a articular que consequências estão dispostas a aceitar ou rejeitar. Em palavras simples, é apenas pensar bem. Mas eu acho que isso separa aqueles que se envolvem com tópicos daqueles que apenas desejam póleos mágicos enquanto reclamam de problemas. Contraintuitivamente, quando muitas vezes são uma decepção. Tenho notado que muitas pessoas extremamente intelectuais pontuam muito pouco em termos de intelectualidade emocional. Elas geralmente exibem um padrão de preconceitos específicos e atalhos mentais que muitas vezes sabotam sua capacidade de ser úteis. Por exemplo, muitos são perfeccionistas e têm padrões muito altos para si mesmos. Muitas vezes se entusiasmam com o como de qualquer tarefa que lhes é dada, se deixam levar pelo pensamento sobre ideias e soluções muito criativas. Entretanto, quando se trata de execução,
Como qualquer outra coisa no mundo, ela não será perfeita, mesmo que os resultados finais excedam as expectativas dos outros. Ainda assim, isto deixa uma marca em sua autoestima. Porque não alcançaram a sua própria expectativa, eles têm uma mentalidade de tudo ou nada. Depois de anos e anos de acontecimentos como este, começa a ter um impacto sobre sua capacidade de funcionamento. O processo mental de resolver qualquer problema se associa aos sentimentos, muitas vezes ampliados, de culpa e fracasso. Eles desenvolvem uma aniquilação do fracasso, que geralmente se manifesta como procrastinação, para evitar as más emoções. E isso é quando as pessoas ao seu redor começam a perceber. E as reações das pessoas, para o melhor ou para o pior, geralmente se alimentam de seu viés. Esta perpétua culpa tem um impacto em seus pensamentos para muitos, arruína suas vidas. A maioria das crianças dotadas ou acabam viciadas em drogas, ou extremamente bem-sucedidas em sua vida adulta, sem intermediários. Eles são muitas vezes vistos como um desleixo porque demonstram muito potencial, mas falham em alcançar isso muitas vezes. Eles também podem ser realmente viciantes, como um jogo aleatório de roleta, especialmente em ambientes profissionais e sociais. Isto acontece porque quando eles seguem algo de vez em quando, eles podem ser extremamente gratificantes.